A gente precisa fazer muita coisa fora de campo para que o time seja forte dentro de campo. E dentro de campo eu acho que é o nosso maior handicap, né? O capitão da nossa equipe todo é um dirigente que se acostumou ao longo dos anos a colocar taça no armário, faixa no peito, e ele vai estar muito próximo do vestiário, muito próximo do futebol, para que a gente consiga aquela retomada dos grandes títulos, das grandes conquistas, né? Eu vejo a questão de administração do clube muito mais ampla do que a gente focar na questão da obra. A questão da obra é importante, o estádio está construído, o Beira-Rio é lindo, é seguramente o estádio mais bonito do Brasil, não está totalmente acabado porque a obra ainda não está entregue, né? A obra ainda não está entregue oficialmente, mas é uma bela conquista de toda a nação colorada. Todos nós tivemos participação nisso, o Convergência foi bastante participativo nas questões que conduziram até a assinatura daquele contrato com Andrade Gutierrez. E existe um contrato a ser cumprido. A obra está aí, a obra ela orgulha a todas. Luiz Henrique, aproveitando a deixa do contrato, vocês acham que há necessidade de rever o contrato, que o contrato não foi bem feito? Eu tenho ouvido isso. O presidente Vitório, ganhando a eleição, vai refazer o acordo com Andrade Gutierrez. Mas a OAS está dizendo aí que não consegue administrar a arena. Vocês não acham que o pepino é deles? E refazendo o Inter não abraçaria o pepino? É uma pergunta que pode servir para os dois aí. Mas ela não pode ser respondida dessa forma, Rec. Se nós ganharmos as eleições logo mais, no final do dia, o Vitório vai refazer o contrato. O Vitório sozinho não consegue refazer o contrato. O Marcelo Medeiros sozinho não consegue refazer o contrato. Refazer, aditivar, melhorar o contrato faz parte de dois lados, da boa vontade, do bom entendimento e do acordo dos dois contratantes, né? Isso pode ser refeito, pode ser melhorado? Acredito que sim, eu acho que tem pontos que podem ser melhorados. Exatamente quais agora, nesse momento, para eu citar, não. Tem algum problema de ocupação de algumas áreas, algumas coisas assim. Isso não só pode, se for do entendimento dos dois lados, como deve. É um contrato de longa duração e, evidentemente, que nesse prazo longo, muitas coisas poderão ser rediscutidas, melhoradas, reavaliadas, para que seja bom para todos durante todo este período. Vou deixar um tempo maior para responder depois do comercial, Bortolini, para não te interromper na metade, porque o bloco ficou bastante comprido, até para não interromper justamente a linha de raciocínio. E não só com a palavra o Bortolini na volta no segundo bloco, como também vamos falar da vitória do Internacional, 2-1 diante do Figueirense no Orlando Scarpelli, do empate do Grêmio contra o Flamengo, 1-1 na Arena. Aliás, a vitória do Internacional, uma loucura. Em 8 minutos, o Internacional construiu uma nova situação para o início de 2015. Ganhe quem ganhar a eleição, porque como tem muita neura no ar aí, o cara tem que dizer, rapaz, está pendendo para um lado, não estou pendendo para lá nenhum. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band, todos os sábados entre 11 e meio-dia. Conosco no programa, duas ilustres figuras representativas do Conselho Deliberativo do Internacional, Luiz Carlos Bortolini, candidato à vice-presidência do Inter, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional. Ele é candidato pela chapa 1, liderada por Marcelo Medeiros. E Luiz Henrique Nunes, candidato à vice-presidência do Internacional na chapa 2, a chapa liderada por Vitório Pífero. Daqui a pouco a gente vai recuperar os lances da finaleira aí do Campeonato Brasileiro, a vitória do Inter, o empate do Grêmio, mas ficamos devendo a palavra aí que estava com o Bortolini a respeito dessa situação. Até na forma de falar, fica evidente que há um ranço que vem marcando essa questão do contrato e do estádio. É óbvio que quando se faz um contrato que prevê uma duração de 18 anos, o contrato tem que a todo momento preservar
São 18 o equilíbrio. Não é 20. 18 ou 20 anos, que seja. Tem que ser mantido esse equilíbrio. Porque isto é o que assegura o cumprimento real por ambas as partes. Qualquer contrato, em qualquer situação, admite, a qualquer momento, algum ajustamento para recompor o equilíbrio. Mas isso não se diz nunca rever contrato. Quando se fala rever contrato, é o terceiro tempo da coisa mal resolvida. É aquela história que ficou engasgada há 4 anos atrás. Esta é a verdade do fato. Não é interessante para o Internacional, em nenhum momento, tornar público ou deixar vulnerável um contrato que é da maior correção. Quem assim fala não está defendendo o interesse do Internacional. O Internacional sempre estará disposto a rever as cláusulas de algum contrato para restabelecer o devido equilíbrio entre as partes. Isso não quer dizer que alguém possa anunciar que vai rever o contrato. Rever o contrato fica marginalmente a interpretação de que algo foi mal feito. Então vamos botar as coisas no dizer. Outra coisa. Agora o gigante é de todos. Quando deu certo, o gigante é de todos. Eu digo, o campeão do mundo é de todos, porque todos estiveram juntos. Quando fomos campeões de tudo, todos estávamos juntos. Quando se decidiu o contrato diferente, houve um grupo que se afastou. Não é o Convergência, mas é o grupo que tu apoias. Este grupo, em nenhum momento, se manteve solidário ao evento. Ao contrário, sempre que se manifestou, pôs dúvida. Então, essa história de agora, o estádio foi construído por todos, peraí, vamos devagar. Vamos devagar. O campeonato do mundo é óbvio. E eu não estaria aqui para não admitir que o Vitório tem uma grande importância no fato. É uma realidade, é uma conquista, e nós temos que respeitar, sim, essa conquista feita pelo Vitória. Mas ela foi feita com todos. Eu era de oposição, tu eras de oposição, Luiz Henrique, e nós não obstaculizamos em nada aquela condução. E também o opositor, mesmo ao exercer a sua função de opositor, ele é partícipe no título quando ele não obstrui. Então, aquela conquista foi de todos, foi de toda a nação do Colorado. Nós só chegamos lá porque todos quiseram. Então, vamos botar isso com calma. Agora vou ter que dar um tempo para o Luiz Henrique, para antes de chamar os gols aí. Não, e eu concordo e não vejo no que o Bortolini falou nada diferente do que eu tenha dito. Né? As conquistas das Libertadores de 2006, 2010, do Mundial, das Recopas, da Sul-Americana, são de todos os colorados. A construção do estádio são de todos os colorados. O Convergência contribuiu enormemente para o modelo que foi utilizado na obra. A grande maioria, ou pelo menos a maioria, dos integrantes da Chapa 02 hoje votaram a favor do modelo de negócios que foi construído. E podemos sim, a pergunta que o REC me fez é se o Vitório iria refazer ou modificar o contrato, e eu disse, não, Vitório por ele só não pode modificar um contrato. O contrato ele pode ser modificado, qualquer contrato pode ser modificado, né? Existem aditivos que modificam cláusulas se for do interesse e do entendimento das duas partes que assinam aquele contrato. Né? Posso só aditivar uma coisa? Rapidinho. Aditivar, isso aí dá problema. O que o presidente Odoni assinou de aditivo só deu... Não, só para ficar bem claro. Na Chapa 1 não tem nenhum integrante da Chapa 1 que tenha sido contrário à construção do estádio. Ao contrário, quer que esse modelo seja feito no CT, nada de cidades, não. Fazer o que tem que fazer, que é a atividade fim. Fazer do mesmo modelo, estabelecendo parcerias, tanto para o CT quanto para o entorno. E não há ninguém contrário ao modelo que foi adotado do estádio. É só isso que eu queria esclarecer. Você acha que de outra maneira não tem como fazer? Tem. O Vitório prega que teria sido melhor ainda fazer com recursos próprios. Eu posso dizer o seguinte, olha aqui, fazer um simples raciocínio. O que o Vitório disse, sem querer interromper, o que o Vitório disse, inclusive no lançamento da nossa campanha, naquela entrevista coletiva que foi dada, é de que esse assunto é superado e que nunca saberemos
se era possível, se seria possível e qual seria o resultado Mas sempre de se fazer com recursos próprios. Mas, meu caro, eu respondo dessa forma. Ele tentou 4 anos. Ele assumiu em 2007 e entregou. Início de 2011 é que se muda o processo. Ele tentou 4 anos e não conseguiu. E eu digo mais, foi tão errado, e eu sou partícipe desse erro, porque eu concordei. Hoje eu vejo a bobagem que eu fiz. Porque quem consegue depois, e só se viu isso com o tempo, quem consegue obter um financiamento para construir o estádio com 450, 400 milhões para ter um estádio, não faria com 480 a mesma negociação? Aumentaria um prazinho aqui, daria mais alguma concessão, teria 480. Hoje nós estaríamos com aquela área do antigo eucalipto para fazer um empreendimento. Veja a diferença de modelo e de gestão. O que é consumir recursos próprios para uma obra e o que é fazer sem recursos próprios. Quem consegue um financiamento e consegue armar uma parceria para uma obra de 450, consegue para 480 ou 490. E nós teríamos librado aqueles 28 milhões que se conseguiu com o estádio. Que serviu para quê? Para fazer as fundações no verso, para demolir o estádio, que acabou com aquela decisão abreviada, antecipada e inadequada. Privou a torcida do Internacional durante um ano e meio, da arquibancada inferior para poder torcer. Nós vamos falar em cima dos lances, até porque alguns dizem assim, o Internacional chegou na Libertadores da América. E o outro lado diz assim, mas não precisava ter sofrido tanto. Se falava em título e depois se comemorou a vaga na Libertadores da América. Mas no finalzinho, lá no Orlando Scarpelli, o Internacional conseguiu um objetivo bem interessante, né? De ficar direto na fase de grupos. Um golaço do Rafael Moura, né? Primeiro foi o gol do Pablo aí, do Figueirense, que nós vamos ver na sequência. Aí, ó, o Alain Ruschel tentando fazer um golaço, né? Se faz um gol cedo aí, não ia ser tão sofrido. Falhou em 2 inicialmente ali, foi uma falha muito... Eu estive lá, foi um jogo incrível. Diz o Alain Ruschel, né? O Alain Ruschel perdeu 2 gols. Né? 2 gols, e ali mudava o jogo. Ia ser um jogo até fácil. Isso tornou um jogo muito difícil para o Internacional. E o Figueirense ainda saindo na frente. Já tinha jogado a toalha, Luiz Henrique? Não. Quase. Não se... Aliás, eu tenho testemunhas, várias que estavam assistindo o jogo comigo. Eu não posso nem reproduzir aqui exatamente qual foi o meu comportamento aos 50 minutos desse jogo. Mas uma das coisas que eu disse, e posso repetir, foi quando o Paulão pegou a bola, né? Eu disse, em alto e bom som, que ele joga esta bola na área de uma vez, porque ele vai apitar o final do jogo, pelo amor de Deus. É isso aí. Né? Trovisca no Eu estava vendo a hora que o juiz ia apitar o final do jogo com o Paulão com a bola no pé no meio do campo, se joga na área. Mas ele caprichou, né? Que eu conheço o Luiz Henrique, velho parceiro de muito tempo, ele jamais torcerá contra o Internacional, ele jamais deixará de valorizar uma conquista dessas. Até porque não tem nada a ver com pegar na Libertadores na fase de grupos também é bom se ganhar a eleição. Mas nem por isso. Ninguém nessas horas está pensando ali, né, Luiz Henrique? Nós somos colorados acima de tudo. Ali, o interesse é ganhar de qualquer jeito. Né? Agora foi uma loucura aquele jogo. Perguntasse para o Luiz Henrique se ele acreditava. E você Eu jogou... estava na moral, meu amigo. Eu estava na moral, como estava na moral naquele jogo contra o Atlético Mineiro. E eu acho que ambas as vitórias têm essa marca da superação. Sempre, né? Mas é difícil. É muito difícil. Olha o golaço. Não, até a vitória, até o jogo contra o Goiás, a gente ganhar com gol aos 37, né? 36, 37. Foi. Um gol de bicicleta do Paulão, foi? Também, Eu acho que isto aí tem que ser devidamente valorizado, entendeu? Aí o gol chorado, ó. Foram só as 2 chances, né? Depois dos 40. Não teve mais outra. A gente ouve muito falar sempre da necessidade do vestiário fechado, o que isso representa, né? E eu acho que o Internacional conseguiu isso. E Deus queira que, independente de quem esteja lá, se consiga manter essa mesma integridade, essa mesma vontade. O Marcelo conseguiu isso. O Marcelo, com a Bela e tal, conseguiu isso. E esta é uma responsabilidade muito grande para quem assumir. Porque foi essa superação que nos trouxe. Não foi pelo futebol jogado. Não, porque senão Paulão, Fabrício, Wellington Silva, Rafael Moura, que todo mundo queria correr. E nós temos que ter só com muita dedicação mesmo. Porque olha, teve um momento que ninguém queria ouvir falar esses nomes, né? Aliás, o Fabrício que está indo para os Emirados Árabes, né?
O Wellington Silva precisa reformar o contrato. O Rafael Moura vai começar o ano contestado. E o outro que eu citei, o Paulão também, né? O Inter está falando em contratar zagueiro. Prova que foi na unidade, foi na superação mesmo. É óbvio que eu acho que o maior craque do Internacional nessas últimas 4 partidas, né, já que 3 foram no nosso estádio,